Bom dia, pessoal. Que Deus possa estar abençoando a todos aí, em nome de Jesus. Que Deus abençoe essa sexta-feira de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amados, eu venho aqui falar acerca da palavra de Deus, fazer mais um vídeo. E eu gostaria de falar algo de extrema importância para nós. Algo de extrema importância para o cristão, para o ser humano, que é a salvação. A salvação é viver uma vida eterna com Deus depois da morte. A salvação é você viver a eternidade com Cristo Jesus. E isso é de extrema importância. Mas a salvação, ela só vem na nossa vida através de um arrependimento genuíno. A palavra arrependimento do grego para o português quer dizer metanoia, mudança de mente, mudança de caráter e mudança de atitude. A Bíblia diz, lá em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 6, assim como recebeste a Cristo, assim nele também andais. Está falando em andar em novidade de vida. Andar testemunhando de Cristo Jesus. E o interessante é que lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, a Bíblia vem nos dizer o seguinte, que Deus, Ele quer que todos se salvem, que todo ser humano se salve e que nenhum homem se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A morte é algo que todos nós temos certeza que iremos passar por ela. Mas é necessário nós entendermos e sabermos para onde nós iremos depois da morte. E Cristo Jesus, com a morte dele no Calvário, ele paga o preço do pecado para nós e nos dá essa garantia de salvação. Se alguém aceitá-lo como único e suficiente Salvador da sua vida. Aí passamos a conhecer a verdade, que a verdade nos liberta e transforma a nossa vida. A Bíblia diz, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Está falando em ter Jesus Cristo, em estar em Cristo. Porque ser de Deus todo mundo é. Todos nós somos criatura de Deus, criado por Ele. Mas uma coisa é ser de Deus e outra coisa é tê-lo no coração. Ter Deus nos dá a garantia da salvação. E essa salvação ela só vem através do pleno conhecimento da verdade. Quando nós ouvimos, entendemos e guardamos a palavra em nossos corações. Porque quando nós ouvimos, guardamos a palavra de Deus, entendemos a palavra de Deus, ela vai gerar em nós o arrependimento, metanoia, mudança de mente, mudança de caráter e mudança de atitude. Se não houver essa transformação através do arrependimento genuíno, não tem como nós receber a salvação. Aliás, a palavra Jesus, do grego para o português, quer dizer salvação. E para salvação fazer parte da nossa vida, nós temos que ter Jesus Cristo dentro de nós. E ter Jesus Cristo dentro de nós, tem que haver um arrependimento genuíno, através do conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia fala sobre Nicodemos. A Bíblia fala que Nicodemos ele foi ter de noite com Jesus Cristo. Ele era um fariseu, ele era um escriba. Ele conhecia a lei, ele conhecia a palavra. E quando ele foi ter com Jesus Cristo, ele chega diante de Jesus Cristo e diz assim, eu bem sei que tu és mestre, vindo do céu. Ele entendeu que Jesus Cristo não era um mestre qualquer. Ele entendeu que Jesus Cristo era um mestre vindo do céu. Ele era o Messias. E ele fala, eu bem sei que tu és mestre vindo do céu, porque ninguém opera os milagres que o Senhor opera se não for vindo de Deus. E ele pergunta para Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a salvação? E Jesus Cristo vira para ele e fala assim, olha, é necessário nascer
de novo. E ele fala para Jesus Cristo, como pode ser do homem já velho voltar à barriga da sua mãe? E Jesus Cristo ficou admirado ali, porque ele era um escriba. E Jesus Cristo fala para ele assim, olha, aquele que é nascido da carne é carne. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Todos nós nascemos da carne, da barriga de nossa mãe. Mas é necessário ter um novo nascimento. Um novo nascimento espiritual. Nascer espiritualmente para herdar a salvação. E esse novo nascimento, ele só vai acontecer quando nós nos arrependermos de verdade. Quando gerarmos essa metanoia em nós, mudança de mente, mudança de caráter, mudança de atitude, através da palavra de Deus. Tem muita gente se escandalizando hoje com o Evangelho. Tem muita gente dentro das igrejas hoje, pecando, cometendo atrocidade, coisas escandalosas e terríveis, até mesmo colocando o nome de Deus e conhecendo a palavra. Só que essas pessoas, elas estão expondo Jesus Cristo de novo ao vitupério. Eles estão envergonhando Jesus Cristo, pisando no sangue de Jesus Cristo, exatamente porque não tem um arrependimento genuíno. Conhece a palavra, mas ainda não entendeu, não guardou no coração. A palavra ainda não gerou esse pleno conhecimento que traz um arrependimento genuíno. Tem muitas igrejas aí, pastores, que fazem a obra de Deus, mas não têm um arrependimento genuíno. Muitas das vezes estão adulterando, estão pecando. Quando nós olhamos até a razão social ali da igreja, o nome da faixa da igreja, parece algo muito bonito. Tem muitos que colocam Jesus é o pão da vida. É tempo de alcançar almas. Mas na verdade essas pessoas não chegaram ao pleno conhecimento da verdade. Ainda não tiveram um arrependimento genuíno. Estão enganando as pessoas em sendo enganados. Achando que fazer a obra de Deus é entrar naquele ativismo espiritual. A Bíblia diz lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 38, que Jesus seguia de caminho, entra numa aldeia e Marta convida Jesus para entrar na casa dela. E Jesus entra. Quando Jesus entra na casa de Marta, havia ali também a sua irmã Maria. Marta, vendo que Jesus estava ali, logo começou a trabalhar, a fazer várias coisas. Ela entrou num ativismo naquele momento ali, achando que estava agradando a Jesus Cristo. Marta, porém, ela se ajoelha ali e começa a ouvir o que Jesus pregava, o que Jesus ensinava. Marta, ela escandalizada, vira para Jesus e fala assim, olha, mestre, não se importa de me ver servir só? E ele vira para Marta e repreende, dizendo assim, Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitos afazeres, uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e isso nunca lhe será tirado. Qual é a melhor parte? A melhor parte é ouvir, entender e guardar a palavra de Deus. Porque Jesus Cristo, ele sabia que quando nós ouvimos a palavra de Deus, vai gerar em nós um arrependimento para a salvação. E tem muitas igrejas, tem muitas pessoas que entram nesse ativismo como Marta. Começa a trabalhar, começa a fazer um monte de coisa. E esquece daquilo que é o mais importante, que é ouvir, entender e guardar a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que vai gerar em nós um arrependimento para a salvação. Por isso que Deus fala que Ele quer que todos se salvem, ninguém se perca. Mas é necessário que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É conhecer a palavra de Deus. Tem muito casamento sendo destruído. Tem muita família sendo dissipada. Por quê? Porque pessoas que se dizem ser cristãos não guardaram ainda a palavra no coração e não têm um arrependimento genuíno. Nós que conhecemos o mundo espiritual e conhecemos a palavra, nós conseguimos detectar quem tem um arrependimento genuíno e quem não tem. Muitas das vezes nós sabemos quem não tem, não falamos por questão de ética, porque é necessário que venhamos ensinar as pessoas, para que elas venham a entender que é necessário guardar a palavra de Deus para a salvação. E Satanás, ele tem enganado muita gente, ele levado muita gente para o inferno, fazendo com que pessoas que conhecem a palavra de uma forma superficial se enganam as pessoas,
se trai, se se destrói e vai para o inferno. Esse é o objetivo. Por isso eu estou falando com vocês acerca da salvação. É necessário um arrependimento genuíno. Às vezes você conhece uma pessoa anos dentro da igreja, mas aí você descobre que essa pessoa ainda não chegou a um arrependimento genuíno, que é um conhecimento pleno da palavra de Deus para a salvação. É necessário nos apegarmos à palavra de Deus, porque é ela que vai gerar em nós esse arrependimento para a salvação. Por isso que Deus disse que Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos nós venhamos chegar ao pleno conhecimento da verdade. O pleno conhecimento da verdade. Porque vai gerar em nós um arrependimento genuíno para a salvação. Faça como Maria. Faça como Nicodemos. Queira conhecer a palavra de Deus. Queira ter Jesus Cristo no coração. Não se contente em ser simplesmente criatura, em ser de Deus. Mas queira tê-lo no coração. Como eu disse, uma coisa é ser de Deus e outra coisa é tê-lo. Estamos vivendo um tempo que não podemos mais brincar de crente, porque o diabo não está brincando de diabo, ele está destruindo almas. E nós precisamos chegar a esse plano de conhecimento da verdade, para que venhamos abençoar outras pessoas também, pregando um evangelho genuíno para que eles recebam a salvação. Que Deus abençoe a todos.